Mauro César Pereira, vulgo Maurinho, vulgo amigo do pilhado, detonou o Filipão. O nosso Filipão, Eu não sei direito o que o Filipão faz no Grêmio, trabalha com a base, sei lá o quê. Mas que está trabalhando de comentarista na Copa do Mundo enquanto o Grêmio se lasca aí. Crítica, talvez, não sei. Está trabalhando de comentarista para o Sport TV nessa Copa do Mundo. E o Maurinho, gente, ele veio a público no seu Instagram para tecer críticas ao Luiz Felipe Scolari. Eu vou mostrar para vocês o vídeo do Mauro César, tá? Vou mostrar. E óbvio que eu vou dar meus R$ 2 de opinião sobre a fala dele e o porquê ele criticou o Filipão. Antes disso, eu quero pedir pra ti que tá aí, meu amigo. É tu mesmo que tá vendo esse vídeo e não é inscrito. Faltam pouco mais de 400 pessoas pra mim bater os 20 mil nesse canal. Pô, então dá moral aí pra gente. Se inscreve aí, cara. Tem pitacos de Grêmio, lives, pitacos de Grêmio durante a Copa do Mundo. Tá todo mundo falando de Copa aqui, a gente vai falar de Grêmio durante a Copa. Claro que a gente dá um pitaquinho, uns 2 pilinhas sobre a Copa, mas fala de Grêmio. Então like, te inscreve, comenta aí, hype pra chegar num público maior. E sem mais enrolação, tinha que esses recados eu tenho que dar. Eu sei que é chato pra vocês, mas eu tenho que dar os recados, né, cara? Enfim, é o jeito que o canal vai pra frente. Vamos falar do Mauro. Maurinho. Mauro César. Amigo do pilhado. Falou do Filipão, tá? Filipão tava falando num programa no Sport TV a respeito dos técnicos, as cobranças que os técnicos brasileiros sofrem, aquele corporativismo que a gente vai ter, que a gente tem. E o Mauro, que é um crítico histórico do Filipão, falou isso aqui, roda. E a mim chegou um corte com um trecho de uma participação do vitorioso técnico Luiz Felipe Scolari. Eu nem sabia que ele estava trabalhando como comentarista do Grupo Globo nessa Copa do Mundo que está apenas começando. E aí ele faz uma defesa dos técnicos brasileiros, etc e tal. Gente, em 2026 nós estamos nessa. Bem, primeiro é bom lembrar que o Scolari, ele trabalhou em diferentes países. Ele trabalhou na Arábia Saudita mais de uma vez, trabalhou no Kuwait, trabalhou no Japão, em Portugal, na Inglaterra, Chelsea, né? Portugal com a seleção, foi vice-campeão europeu, Uzbequistão, China. Bem, ele trabalhou em vários países. Natural que técnicos de outras nações trabalhem também no futebol brasileiro, não é isso? E vários outros técnicos brasileiros abriram o mercado aí por fora. Ele é até um raro técnico brasileiro que conseguiu trabalhar num clube grande europeu e numa seleção relevante, que é de Portugal, com um belo trabalho. Mas isso tem muito tempo. Portugal ele foi vice-campeão europeu em 2004. Com a seleção brasileira ganhou a Copa do Mundo em 2002. Estamos em 2026. E mais recente, já tem um tempinho, mas não tanto, há 12 anos, foi com o Felipão no comando técnico. O Brasil sofreu a maior derrota da história do futebol, a maior humilhação da história do esporte. A seleção mais vezes campeã do mundo, ou seja, uma seleção poderosa na modalidade em questão, que é o futebol, jogando em casa, sonhando com mais um título, perde numa semifinal para um rival por 7-1, uma goleada implacável, um vareio. E tinha junto com ele um outro técnico campeão mundial, campeão antes dele, que foi o Parreira, em 94, que era o coordenador. A CBF juntou os dois ali, foi um fiasco. Esse tipo de discurso, gente, 2026 é muito difícil de entender. Porque passou. Sabe, passou essa fase. Os técnicos brasileiros, eles precisam... a frase é, cobramos demais dos técnicos brasileiros. São super bem remunerados os técnicos do time grande. São cobrados como os estrangeiros também são. Gente, a essa altura, esse discurso, olha, eu vou te dizer uma coisa, hein? Parar para ver um programa, para ouvir um negócio desses, hein? Pelo amor de Deus. Então, gente, o Mauro, ele critica o Filipão há muito tempo, não é de hoje, tá? Pelo 7-1, por muita coisa e tal. Me julgue, mas eu não acho que ele tá errado não, tá? Nesse caso agora aqui, tá? O Mauro César Pereira, eu não acho que ele tá errado. Pô, cara, passou esse negócio já, os técnicos brasileiros são mais perseguidos do que os técnicos europeus que vêm pra cá, os técnicos sul-americanos que vêm pra cá, os portugueses e tal. Pô, passou, né, cara? Passou. Pô, já foi esse bonde, né, cara? Um corporativo. Por muito tempo, inclusive com o Filipão de treinador, os técnicos brasileiros dominaram esse mercado aqui, rodando, tipo,
Fulano treinava o Grêmio, era demitido do Grêmio, aparecia no São Paulo, saía do São Paulo, aparecia no Bahia, saía do Bahia, aparecia no Curitiba, saía do Curitiba, aparecia no Corinthians, ficavam rodando, ganhando salários milionários e apresentando os mesmos trabalhos pobres. E eu não estou dizendo que os europeus são melhores, tem muito treinador ruim português, tem muito treinador ruim argentino que vem para cá, tá? Enfim, eu vou citar, não, por enquanto, o Luiz Castro, o trabalho que está fazendo com a gente. Vamos lembrar aí, a gente lembra de Jorge Jesus e Abel Ferreira, que são os bons, né? Gesualdo, que treinou o Santos. Renato Paiva, um horror, um horror, um horror. O Arthur Jorge deu boa, tá? O Arthur Jorge até deu boa, mas tem exemplos e exemplos. O Sampaoli vem para cá, gasta um catatal de dinheiro em reforços e não consegue nada. Não consegue ganhar nada também. Então, beleza. E tem os sempre ruins aí que treinam, que se perpetuam rodando de clubes para clubes que perderam. Isso daí o Filipão foi defender. Então, nesse caso específico, eu até concordo com o Mauro César. Tá. Só que daí a gente vai pegar o histórico maior. O Mauro César criticava o Filipão até quando o Filipão foi campeão brasileiro com o Palmeiras em 18, talvez. 2018 ou 19, agora não vou lembrar, gente. Me perdoem, tá? Memória não é tão boa assim, eu não sou palmeirense para lembrar os anos dos títulos brasileiros do Palmeiras. Mas o Palmeiras estava mal com, eu não lembro se era com o Cuca sai, assume o Filipão dá uma arrancada e é 19, porque o Filipão cai com o Palmeiras pro Grêmio na Libertadores, gols do Alisson e do Everton Cebolinha, se eu não me engano, né? Gols do Alisson e do Everton Cebolinha lá no Pacaembu. E ele é campeão brasileiro. E lá o Mauro César já criticava. E o Mauro nessa Copa ele tá bastante azedo, tá, cara? O Mauro nessa Copa ele tá bastante azedo. Todo comentário, a Copa é um lixo, o Neymar é um lixo, a seleção é um lixo. É uma. Não exatamente, ele não tá chamando tudo de lixo, tá? Mas ele tá sendo bem crítico. Ponto não parar, nova linha, parágrafo. Eu quero agora falar sobre o Filipão, que é uma coisa que tá me incomodando. É um mistério para muita gente. É um mistério gigante para muita gente. Qual que é a função do Filipão no Grêmio? Eu falei com a galera ali que o Filipão faz a transição da categoria de base para o profissional, que esse é o cargo dele, tá? Ok, legal, tá mais ou menos, é meio nebuloso essas coisas, né? Mas tá mais ou menos claro qual que é o cargo do Filipão agora. Só que eu não acho de bom tom, ó, eu entrando pro time do Mauro César aqui. A base do Grêmio ser espancada no sub-20, no sub-17, no sub sei lá o quê, tá. Tá sendo espancada. A gente viu 7-0, depois tomou 4 do Fluminense. Enfim, uma vergonha sem tamanho. Enquanto o cara que trabalha com a categoria de base tá no Sport TV comentando Copa do Mundo. É uma bola fora, né? Nem tanto do Filipão, porque ele recebeu o convite. O Filipão tem chefes no Grêmio. Eu quero acreditar que o Filipão presta contas dentro do Grêmio a alguém e que ele não faz o que ele quer. Daí essas pessoas liberaram ele. Pois é, né? Pois é. Daí é uma crítica não só ao Filipão. O Filipão é um ídolo histórico do Grêmio. Tem que entender que o trabalho dele aqui, em tese, seria importante, que ele é uma figura importante, mas daí o clube tá aqui, ele tá lá comentando a Copa. E tipo, se o Brasil cair, ele continua comentando a Copa, tá? Então é 1 mês e meio que vai ficar sem o glorioso Luiz Felipe Scolari comandando a base. Enquanto isso, a base hoje mesmo, daqui a pouco, hoje já deve estar jogando, sei lá, contra o Internacional a final do Sub-17. Os mesmos rapazes que tomaram o glorioso 7-0 para o Corinthians. Tem que mandar no Grêmio. Porque como é que, assim, é nebuloso para mim, tá? É bastante nebuloso para mim, é bastante nebuloso essa coisa. Parece a casa da mãe Joana, cada um faz o que quer. Tipo, os jogadores são de férias assim, mas a base não parou, né, meu amigo? A base não parou e, de novo, não critico só o Filipão, porque ele recebeu o convite. Ele deve ter levado para alguém assim, ó, aposto, não, vai lá, cara, tô o Filipão. Esse é o Grêmio. Eu critiquei recentemente o Odorico Roman. Me disseram que ele estava doente, estava de cama. Mas daí apareceu uma inauguração de um espaço lá na coisa, estava ele batendo foto. Passou, né? Mas ninguém vem falar da saída do Dutra, o Rafael Lima não veio falar da nova atividade dele. A Grêmio virou a Coreia do Norte, né, cara?
ou continuou sendo a Coreia do Norte? Ou continuou sendo a Coreia do Norte? Como era com o Betinho War, vulgo Alberto, ou o Alberto Guerra, vulgo Betinho War, né? O vulgo dele é Betinho War. Eu quero muito saber a tua opinião sobre o Mauro César e sobre essas conjecturas de Grêmio que a gente fez e a ausência do Filipão aqui, a declaração do Filipão. Deixa aí nos comentários, like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que é importante também. E vem com a gente, tá? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.